Olá, hoje é 28 de maio de 2021 e eu friso bem porque é um dia muito especial, né? Minha filha, Vitória, meu filho, Ginho, eles completam 5 anos de casados, então toda a família está comemorando essa união. Há 5 anos que o Ginho chegou na nossa vida e se tornou assim um filhão, 5 casados, porque já está quase 10 na nossa família, né? Então eu tenho um prazer muito grande de dar os parabéns para eles aqui e trazer um assunto para esse vídeo, que é justamente o diálogo de casal. Vou pegar aí o gancho desse aniversário de casamento para falar sobre o diálogo no casamento. O diálogo no casamento não é uma tarefa fácil, não é. A verdade é que são duas pessoas diferentes que se uniram para viver uma vida em comum. E nessa hora é muito fácil perder a própria identidade, individualidade, saber quem você é quando vocês são um e quando você tem que defender a sua individualidade, quando você pode ser você para além do seu parceiro e vice-versa. A verdade é que os dois podem até ser muito parecidos, personalidade, gosto, mas nunca serão iguais, porque cada um tem a sua história de vida e a sua bagagem cultural. E na verdade é essa história de vida, é essa bagagem que conta para transformar a gente em quem a gente é e na maneira que a gente se comporta, que a gente se vê no mundo. Então eu gostaria de falar justamente sobre isso. Como é que um casal pode estar dialogando de verdade sem que haja aquela explosão de briga, de sentimentos, de mágoa? E aí piora a situação, porque um sai para lá magoado e o outro vai para o outro lado magoado, dormem brigados, às vezes passam dias brigados, às vezes por uma falta, uma palavra maldita, mal colocada, né, por uma falta de entendimento. A verdade é que muitos casamentos têm tudo, mas não tem o diálogo. E o diálogo é difícil de acontecer, porque você precisa, durante o diálogo, perceber os seus sentimentos, o seu desejo de falar, de colocar para fora seus receios, seus medos, suas vontades, mas ainda tem que se colocar no lugar do outro. E isso é uma tarefa muito difícil. Então, o primeiro passo para que isso comece a acontecer, se você passa por alguma situação que tem dificuldade de dialogar, é pensar justamente naquilo que você quer falar, com sinceridade. Não usar de artifícios, não usar realmente daquele momento para transformar num campo de batalha. Muitos casamentos afundam por causa disso. Aí você pode falar assim, mas tem tanto casamento que dura 10, 20 anos e muitas vezes eles são só colegas por causa da conveniência, por causa dos filhos, por causa da situação financeira, mas já não são mais um casal, já não há aqueles sonhos, aquele desejo, aquele romance, aquela coisa gostosa de quando se conheceram anos atrás. Na verdade, isso já foi perdido há muito tempo. Então, uma dica, primeira dica, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é a terapia. Na terapia você aprende a se conhecer e a validar os teus sentimentos. Na terapia você tem a oportunidade de colocar para fora aquilo que está te magoando, te perturbando, sabendo que o outro está ali, o analista, o psicólogo está ali para você, não para te julgar, mas para ajudar você nesse processo de autoconhecimento. Segundo, na hora de chamar o seu parceiro, ponha na lista aquilo que você deseja, mas não vá para um campo de batalha. Se o outro levantar a voz, não fique com medo ou com orgulho na defensiva. Simplesmente fale a verdade, fala, olha, estou me mantendo calma, o que você está falando, subindo a sua voz, você está me deixando entristecida, eu não estou conseguindo passar para você aquilo que eu desejo passar. Isso se chama comunicação não violenta. Você precisa começar a usar dessa estratégia, da comunicação não violenta. Deixa a pessoa às vezes falar, deixa a pessoa explodir, mantenha-se calma e não leve para o lado pessoal, porque a partir do momento que você permitir que qualquer palavra ali te magoe, você vai sair do seu objetivo para entrar na defensiva e vai contra-atacar. E aí você se esquece que quem está ali é o seu parceiro e não o seu inimigo. Então, não entre na defensiva. Preste atenção no que o outro está falando para que você possa validar. Um diálogo é feito de falar e de ouvir. Precisa ter esses dois passos dentro de um diálogo. Então aprenda a ouvir.
Se precisar, até anote as palavras ali para que você possa perguntar novamente se ficou alguma dúvida. Porque a gente deseja ser validado, mas muitas vezes a gente não tem paciência para validar a palavra do parceiro. Então faça isso. Em primeiro lugar, busque a terapia, aprenda a se conhecer, aprenda a ver como é que você reage. Tem muitas pessoas que elas guardam, porque elas evitam conflito. Muitas vezes elas conviveram com pais estressados, mães violentas, em que ela chegava para falar alguma coisa, era sempre desprezada, menosprezada. Ela aprendeu a guardar para evitar conflito e ela leva esse jeito de ser dentro do relacionamento. Aí ela não consegue se comunicar. Sabe o que acontece? A hora que vai ver, ela já explodiu. Ela não tem assim, aquela liberdade de chegar e falar. E muitas vezes ela lida com o parceiro também assim, abusivo, nervoso, autoritário, ou mesmo ela é assim e ele não consegue chegar nela e falar, porque ele já sabe que a hora que ele for soltar uma palavra ele vai ouvir gritos. Então procure essa comunicação não violenta, isso é inteligência emocional, e eu sempre falo nos meus vídeos, a inteligência emocional é uma habilidade que a gente precisa praticar. Quanto mais eu pratico, mais eu consigo dar conta de mudar as minhas atitudes. Então não vá na defensiva, esteja pronto para ouvir algo que te magoa e não se defender, apenas anote e converse. Por que o outro pensa assim? Em que momento você levou ele a pensar daquela forma sobre a sua vida? Isso já é um passo excelente. Se a conversa não pode durar 20 minutos, comece com 10 minutinhos. Viu que a coisa esquentou, que não está indo para lugar nenhum, dê uma pausa, fala que vão conversar novamente depois. Mas não leve para o lado pessoal, guarde o seu coração para não deixar mágoa atrapalhar o teu objetivo de esclarecer as coisas. E seja sincero e também transparente. Muitas pessoas são sinceras, mas às vezes não são autênticas e transparentes. Elas são sinceras, mas não conseguem autenticar aquilo que de fato sentem. Então muitas vezes elas trazem coisas lá de trás, não é o objetivo da conversa, mas ela começa a se aproveitar daquele momento para explodir com coisas que já passou há muito tempo e que ela descobriu que ainda não perdoou. Então seja sincero, mas seja autêntico também, falando, não, a conversa nesse momento é sobre esse assunto. Vamos primeiro resolver esse, se você achar que deve trazer esse assunto à tona, a gente conversa depois. Comece a trazer e a pontuar as questões que de fato você quer tratar, aquilo que é prioritário, e depois vai trazendo as demais coisas. E aí tudo vai se ajustando. Mas eu garanto a você que sim, o diálogo é importantíssimo, é o que mantém a união do casamento, e é preciso saber falar e também é preciso saber ouvir. E eu estou aqui para te ouvir. Eu sou Vanessa Simone, a sua psicóloga, te aguardo aqui para nossa terapia, seja ela presencial, seja ela online. Eu estou aqui para você. Vamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau!